Boa tarde. Fazer um review aqui do Alexa, bem rapidinho, porque não é essa a prioridade. O que é o Alexa? O Alexa em si é a inteligência, é o software, não é o equipamento. Então, ele trouxe aqui o Echo Dot, é um equipamento que roda o Alexa. E tem outros, tem o Echo, tem o Echo Spot, o Fire TV, o celular também pode rodar. Então, a Alexa não é o equipamento que você compra, a Alexa é a plataforma, é a inteligência, como se fosse o sistema operacional. Semelhante a Siri, a Cortana, é a inteligência. Vai ser bem rapidinho a minha parte mesmo. O Alexa, o que ele é? Ele é um assistente de voz, isso é para o usuário final, é um assistente pessoal seu. Ele é uma plataforma para voz. Você, como desenvolvedor, você pode usar vários serviços dele como uma plataforma. Ele tem uma cognição avançada, no sentido dele entender o que você fala, mesmo que você fale um pouco diferente, ou que você não fale uma frase específica. Então, ele sabe o contexto do que você está falando. Então, ele associa uma palavra... Por exemplo, se eu falar assim, eu coloquei uma mão na geladeira, ele vai pensar na fruta e não na sua mão. Então, ele tem uma cognição bem avançada. Se eu falar assim, eu coloquei a luva em uma mão, ele não vai imaginar uma fruta com uma luva em cima. Ele vai pensar que uma mão é a fruta. É a mão. Ele está melhor até do que eu, no caso. Então, ele tem uma cognição muito boa no sentido de relacionar as coisas. Essa é a parte de voz para texto. E é um integrador, no sentido de você associar vários serviços com o seu Alexa. O que ele não é uma inteligência naquele sentido de filme, que ele não toma nenhuma decisão, ele não faz nada fora do que ele foi programado para fazer, apesar de ter muita coisa programada para fazer, então talvez você nem percebe. Mas se eu pedir para ele assim, Alexa, qual é a forma mais barata de eu ir para São Paulo? Ele não vai acessar sites de avião, site de ônibus e me comparar os preços. A menos que eu tenha um serviço ligado com ele que faça isso. Então, ele não é aquela inteligência de filme. Ele faz o que é programado. E ele não é uma base de conhecimento também. Eu não posso sentar para ele e ficar falando sobre coisas, ele vai aprendendo aquilo. E ele é uma plataforma de voz mesmo. A ideia é que você faça o que você faria em um notebook, só que muito mais fácil, porque você está usando sua voz. Mas não é aquele ser super inteligente, ainda não. Aí, agora jogando aqui um pouco para a gente, da área de desenvolvimento. O Alexa ele tem duas coisas dentro do desenvolvimento dele, que é o AVS, que é o Alexa Voice Service, e os skills. Você sendo um fabricante de hardware, você pode usar o AVS. O AVS, o que ele é? Ele fornece o Alexa inteiro como uma plataforma. Então, você pode fabricar uma caixinha de voz e vender ela como uma caixinha de voz do Alexa. E usar quaisquer funções que tem no Alexa. Como se fosse um celular da Samsung, que ela fabrica o celular, vende, mas como Android, que não é ela que produz. Então, você pode fabricar esse hardware e vender ele com Alexa, apesar de que eu não vi ninguém que fez ainda. Eu acho que a Amazon não tá liberando, mas existe essa possibilidade. E tem outros serviços dentro disso também. Se você for de software, você tem os skills. Os skills são as integrações que a Alexa faz. Então, você tem integração com o Uber, com o Spotify, com o Slack. Você pode mandar o Alexa postar uma mensagem no seu Slack. Isso é feito através de skills, não é o Alexa sozinho que faz. Então, alguém foi lá e programou essa integração com ele. E aí você tem os meio termos. Se você está entre o software e o hardware ali, que é entrar no Internet das Coisas. Então, você vai usar ainda as skills, mas igual aqui, tem um fabricante que fez uma tomada inteligente. Então, é uma tomada que você liga a sua televisão, por exemplo. Nesse momento, a Alexa consegue controlar a sua televisão. Saber o quanto está gastando, mandar desligar, mandar ligar. Então, você pode produzir, ficar no meio entre software e hardware e fazer um skill de Alexa. Achei que alguém perguntando alguma coisa. Fazer um skill de Alexa para você programar o seu hardware. E aí pode entrar Arduino, Raspberry, você pode fazer o seu próprio hardware e colocar com a Alexa. E eu dei uma olhada nos SDKs, não cheguei a programar, mas é bem fácil, ele tem SDK para toda a linguagem praticamente. Você cria um
Você cria um serviço nele, por exemplo, eu vi o de C Sharp, você cria uma classe que tem alguns métodos que são padrão, o que vai entrar de pergunta e o que vai sair de resposta, sobe para o Amazon e ele magicamente liga tudo lá e passa a funcionar. Então, é bem intuitivo. Até eu achei que ia ser bem mais difícil. Vamos ver como que é isso aqui. Mas é bem fácil você criar essas skills para a Alexa. Eles querem que fique mais inteligente com o uso dos desenvolvedores que vão colocar as skills lá. Da minha parte, era isso. Era só dar um review mesmo. A gente tem um Alexa também, está lá no laboratório. E a gente não conseguiu usar muita coisa porque a conta nossa é no Brasil e ele é todo travadão. Para a gente, né? Tipo, brasileiros, vocês são... Tipo, fiquei meio chateado. Sabe? E o pior é que tinha liberado para a Argentina, Chile e Bolívia. E o Brasil não estava na lista lá. Obrigada, Marco. Bom, eu agradeço, Marco, por ter trazido esse conhecimento técnico aqui antes da gente conversar com o Bill. O Bill, ele, como estava no e-mail já que a gente enviou para vocês, ele é um ex-integrante da Marinha dos Estados Unidos, aposentado, que mora no Brasil. A Dani teve a ideia de chamar o Bill para cá para falar sobre a Alexa e a experiência dele como consumidor da Amazon e a interação dele com essa tecnologia. Como ele é americano, ele tem mais facilidade, a conta dele está nos Estados Unidos, então ele vai contar um pouco para a gente como foi essa experiência desde o início da configuração até hoje, como ele usa, os pontos que ele acha super legais, as dores que ele tem com essa tecnologia. E o Rodrigo está aqui para acompanhar ele. O Rodrigo vai ajudar na interação, com as perguntas, e quem tiver dúvidas, a gente abre no fim para essa pergunta. Então, eu agradeço, Rodrigo, Bill, por estarem aqui, e chamo os dois agora para a gente interagir. Vamos ver se deu certo, senão a gente faz pelo tablet, né, Rodrigo? Então, vamos lá, por favor. Gente, boa tarde. O meu nome é Rodrigo, eu estou hoje aqui com o Bill. O marketing teve uma ideia excelente, que foi entrevistar o Bill. Ele está usando a Alexa já há mais ou menos 3 meses, e ele é um pouco fora da curva. Ele faz muita compra online, ele tem 73 anos, mas utiliza muito a tecnologia. E no dia a dia dele, a Alexa tem participado de diversas formas. Ele pergunta tudo que você pode imaginar, desde coisas relacionadas a contas de matemática, a curiosidades. A gente vai fazer através do tablet, a gente vai fazer através da caixinha de som, que fica um pouco mais interativo, mas ele vai mostrar como ele vê placar de jogo de futebol que ele escolhe, cotações na bolsa, e a gente vai tentar, no finalzinho, simular uma compra. Tá? Mas como deu um probleminha aqui, pode ser que tenha algum problema e não vá até o fim. Mas só para vocês entenderem como você pode escolher, através do comando de voz, um produto, como ela seleciona esse produto, e como ela participa de uma forma fácil de você entender, sem precisar usar o tablet. Lembrando que ela é um software, então a caixinha é só um adereço. A caixinha é só algo que você pode ter a mais para se comunicar com ela. Tudo bem? Você acha que sai? I don't. Yep. We'll see. Would you like to try say something? Alexa, are you ready? I'm having trouble connecting to the internet. Sorry. Try again. Alexa, are you ready? No. Let's try it. Alexa, are you there? Yes, I'm here. Vai ser um pouquinho na gambiarra, gente, eu peço desculpa por isso. Ontem a gente tentou conectar, a gente conseguiu conectar sem problema nenhum, mas o mesmo problema a gente teve em casa, tentando conectar, e na entrevista que eu vou fazer com o Bill, espero fazê-la da melhor forma possível, a gente vai explicar isso, a dificuldade que ele teve. É um dispositivo para ser usado nos Estados Unidos, não é para ser usado aqui,
e eu espero que futuramente a gente possa utilizar da mesma forma que é utilizado lá. Ok. Bill, Okay. thank you for being here. You're welcome. I have some questions for you. No. Those questions were created by the marketing team. Okay. They try to figure out how Alexa is interacting with you Okay. and your user experience with Alexa. Okay. There's not a wrong or right answer, okay? It's very informal talk, so are you ready? I'm ready. Okay. Why did you buy Alexa? When we first bought Alexa, we thought it was just a speaker. Okay, but did you know her capacity? Did you know that with a voice command, you can ask her to do something? When we bought, when I ordered the Echo Dot, I had no idea that Alexa was even part of it. No idea. We thought we were ordering a speaker and only a speaker. We didn't know about any of the other features. Yeah, okay. Do you think the price or the design can be influenced in your decision? No. I was buying a speaker. I didn't care. Pela risada, acho que... Ah, tá. Eu vou traduzir por cima mais ou menos o que ele falou, mas pela risada, acho que a maioria das pessoas entenderam. Na verdade, o Bill comprou uma caixinha de som. Ele entrou na internet e, da mesma forma que ele faz sempre, ele compra um monte de coisa, se encantou pela Alexa e comprou. Ele não fazia ideia da capacidade da Alexa. Perguntei para ele se o design ou o preço tinha influenciado, porque ela custa $29. Então, pelo que ela faz e pelo que a gente está vivenciando na minha casa, é muito barato. Tá? Ele paga $3,59 para ter várias coisas ilimitadas, e eu espero que essa realidade chegue até aqui. Então, assim, ele não comprou pelo design, por nada, ele comprou uma caixinha de som. When you open the box for the first time, and you try to configure it to set up Alexa for the first time, did you have any problem? It was difficult. It was difficult. I thought it was a simple process of plugging it in and somehow turning it on, but there was no on and off switch. Do you think at that time, by yourself, you could install Alexa by yourself at that time? It would take time, but I could with you. Quando a gente instalou pela primeira vez, foi um baita problema, porque a gente não sabia que a conta tinha que ser uma conta americana. Então, começou o problema por aí. A gente conectava a internet e ela pedia para conectar com uma conta que é como se fosse um Wi-Fi da Amazon. Não sei como é feito, mas a gente conecta no Wi-Fi da Amazon e depois a gente procura a nossa rede aqui. Então, assim, é super confuso para ele, que lida com tecnologia, ele teve bastante dificuldade, e mesmo quando eu tentei ajudar ele, foi bem difícil. Então, é como... Desculpa, eu esqueci o nome do que apresentou antes. O Marco falou, ainda não é um dispositivo para ser utilizado aqui. After you did the setup and the configuration, how was your first impression about Alexa? Amazed. Absolutely amazed. I asked Alexa to play some music, and she says to me, I can shuffle any kind of music, but here is a station you may like. And she starts playing. Then I asked for a particular song. I asked for Fleetwood Mac. I don't know if you know who Fleetwood Mac is. But I asked for Fleetwood Mac and a particular song. Boom. She says, immediately she says, that's available on Amazon Prime, whatever. Well, I'm a member of Amazon Prime, and it opened another door. You have an opportunity for extraordinary benefits with Alexa. I'm sorry I kept going there. No, don't worry, Bill. Take your time, don't worry. Well, for $3 a month, you can literally get 1 million songs. You can tell Alexa verbally to play anything. It can be anything from opera to rock and roll to soul music, gospel music, anything that may be in the American side of things. Alexa speaks Japanese, she speaks Portuguese, and she speaks German and English. You have to set that in the settings. It's amazing.
Eu lembro que quando a gente instalou, e a gente não sabia como usar, então ficou um olhando para o outro, a gente olhou para o tablet, a gente apertava as coisas, de repente eu falei assim, vamos tentar falar com a caixa. E a gente falava, ela não respondia, porque a gente tinha que dizer Alexa, você tem que chamar ela. A gente entrou no Google e quando a gente falou Alexa, play music, ela começou a tocar, a gente parecia criança no Natal em volta da caixa, só faltava dançar em volta da caixa. Então, assim, foi uma experiência que ele teve e é engraçado que muitas coisas você não consegue fazer. Você pede para ela tocar música, por exemplo, ela te dá uma versão muito limitada de um canal. E pagando $3, como ele falou, você tem músicas ilimitadas. É difícil dizer a quantidade de música que você pode escolher. Could you show anything related to buy something or like track your products, like track your last order? Okay. Alexa, of course, is an Amazon product, and so anything you do on Amazon, it's available. Sorry, Bill. I have another question. Go ahead. Before that, sorry. You buy a lot of things on the internet, and most of them at Amazon.com. With Alexa, something changed? Do you think it's easier? Did you try to buy something? Yes. One of the things that if you buy anything on Amazon through Amazon Prime, she can tell you where your order is. Want me to show you? Could you show? Let me Yes. show you. Alexa, where is my order? A shipment for Bill's order, placed Monday, March 12th, should arrive tomorrow. This contains Boven outlet wall mount hanger holder stand for second generation, best space saving accessories for your smart home speaker without mess wires. What I ordered there was a hanger that you put the Echo Dot in and you just put it on an outlet and there's no wire, there's nothing. It just mounts on the wall. But everything that you order until it is delivered, you can track it with Alexa. She'll tell you where it's at. E quando você compra alguma coisa, você consegue saber exatamente onde o produto está. Qualquer problema que você tiver, ela vai te alertar. Por exemplo, ela vai atrasar ou ela vai chegar na quinta-feira. Ela chega. Não é que nem o correio que chega na quinta do ano que vem. Não, ela chega na quinta-feira e acabou. Então, assim, ele comprou um dispositivo e é interessante que, quando ela descreve o dispositivo, ela descreve algum aspecto como se fosse uma propaganda. Ela falou que é um dispositivo com um cabo mais curto que facilita você ligar na tomada. Ou seja, não era necessário, era só dizer o que você encomendou, mas, de qualquer forma, ela descreve o atributo do produto que você comprou. Do you think Alexa is learning from your habits and she might use this to interact with you? I don't know. I think in theory that's what her design is supposed to be. I think based on what I order, the history of what I order, everything that I say to Alexa is recorded in the history here. Now I can delete it every day if I want to or leave it there forever. But everything I say and everything I order, every question I ask, it's recorded. And that's another thing. Can we go into that? Yeah, you can Well, say. Alexa is extremely intelligent. You can ask questions. I mean, just as I get emails every day from Amazon telling me that something with Alexa has changed. And they give examples. And they say if you have a question about history, or if you have a question about science, or mathematics, which we looked at yesterday, she has an answer just like that. So it's and she tells you where the source of her answer. We asked yesterday about whiskey, and we said how much alcohol is in whiskey if it's said to be 100 proof. She says, Wikipedia tells me that it's 50% alcohol. So, but she tells you Wikipedia, or she'll tell you the source. And
his mom and I are looking at apartments in Curitiba, and I convert everything from Portuguese to English, and when I do that, it changes square meters to square feet, and I was wondering how many square meters were found in 950 square meters. 950 square feet equal how many square meters? And I asked Alexa, and boom, she told me exactly. And let's do that. Let's go. Alexa, how many square meters are in 950 square feet? Meters can't be converted to square feet. Meters measure length, while square feet measure area. Ah, She's smarter than you. yes, she is. Alexa, you said something yesterday. You backing up on your word? Sometimes, let me say that I tell Alexa, I love you, and Alexa says, that's so sweet. and then I say something to her like, I say, you're so smart. Well, thank you, she says. And then his mom says to her, Alexa, thank you so much for being helpful. She says, absolutely. Absolutely. I mean, everything's got an answer for the most part. If you ask her something she doesn't know, I don't know that, she says. I mean, but she typically doesn't just leave you alone, but it's very neat. So go. Em resumo, don't worry, Bill, take your time. Em resumo, a gente não percebeu ainda se ela está se adaptando ao Bill. A gente percebe que ela guarda muita informação e transforma isso, por exemplo, em e-mail marketing. Então, assim, o Bill recebe muito e-mail voltado ao que ele pesquisou. Eles estão pesquisando alguns apartamentos em Curitiba, por exemplo, e ele perguntou aqui a metragem em metro quadrado, e ela falou que de uma dimensão para outra não era possível. Enfim, ele recebe muito e-mail agora, digamos assim, de coisas nesse sentido, do que ele pesquisou, mas ele não sentiu que ela ainda está se adaptando a ele diretamente, alguma coisa que ele fala, ou chamar ele pelo nome, ou alguma coisa do gênero. E uma coisa que o Bill gosta muito, a gente até vai se adiantar um pouco, depois eu vou falar, é justamente essas frases. Você fala para ela assim, muito obrigado, ela não responde de nada. Ela sempre tem alguma coisa diferente para mostrar. E a gente vai mostrar para vocês também na prática isso mais para o final. Recently, media released some news about Alexa laughing without no reason, without any command or anything. And some customers were complaining about that because they thinking that Alexa was laughing on them. Did you notice something about this? Did you have something different to tell us? There are a multitude of different settings. I have every morning, if I want the news, I can get news for that day or from the previous day from BBC. I can get it from National Public Radio in the U.S. I can get the weather forecast for anywhere in the world. I ask her what the local forecast is right here in our city, and she tells me. I've got a son that's in Washington, D.C. What's the temperature in Washington? What's the weather? All that. Sports. I love college basketball, so I follow the University of Kentucky. And I say, what's my sports update? Well, here's your sports update for today. Kentucky beat Tennessee 3 days. She goes through all that. And she never laughing at you. No, but every morning though, if you want her to, she starts the morning off with a joke. She'll tell you a joke. And what was the one she told us? Let me just remember something, Bill. Can you tell us what happened with Marlucy? About the cat and about the story that there was a friend of mine and his mom's. She has an Echo Dot, and she says the joke of the day was that her cat
is she's learning a language from her cat, but so far the only word she's learned was meow. But that was the joke of the day. That was the joke of the day. Ela, na verdade, ele trouxe 2 caixinhas, ele aprendeu a mexer no Mercado Livre, e tudo que ele compra 2 vezes, que ele quer vender para ganhar dinheiro para pagar as 2 coisas. Então ele vendeu uma caixinha para uma amiga da minha mãe e sem nenhum comando a Alexa falou que ela era sozinha e gostaria muito de um gato, miau. Sem nenhum comando, sem nada. Então assim, de alguma forma, ou talvez ela tenha dito alguma coisa que instigou a Alexa a fazer isso. Perguntei para ele sobre aquela notícia que saiu que a Alexa estava rindo das pessoas sem motivo nenhum e, a princípio, ele não ouviu nada ainda. Né? Mas é considerado um problema que ela está tendo e os consumidores estão dizendo que eles acham que ela está rindo deles. Talvez da forma que estão utilizando, da forma errada que estão utilizando, enfim. É um problema que vai ter que ser solucionado. When you say something to Alexa and she doesn't understand what she does. Typically, she says, I don't understand that, or I don't have information about that. So she doesn't leave you hanging. But if you don't get any response, you personally have probably done something incorrect, because she responds to everything. Well, I think that, you want to talk about the new feature? One of the things that I think is fantastic is, when I use Amazon Prime or I get online to order anything, I get online and I look at it on the computer and then I take the mouse and I tap it and I order or whatever. With Alexa, I can tell her, I'm looking for a Garmin GPS. And what are the best brands for a 7-inch screen Garmin GPS? And then she'll tell you the best match for that is a Garmin, blah, blah, blah. She goes through it all and said it cost $198. Would you like for me to order that for you? She will order for you verbally. Uma das coisas que demonstra que talvez ela esteja aprendendo e ainda está absorvendo conhecimento para interagir com as pessoas é que quando você pergunta algo e ela não sabe, ou quando você pergunta algo que parece novo para ela agradece você pela informação. Então, assim, quando ele pesquisa alguma coisa e ela não encontra, ela tenta de alguma forma ajudá-la. Então, ele pesquisa sobre um GPS, por exemplo, que ele estava procurando, GPS Garmin com tela de 7 polegadas. Ela fala, eu não encontrei algo assim, mas isso te ajuda? E ela mostra um site ou ela mostra um caminho para ele seguir. Na maioria das vezes, ela encontra o que ele quer e ela já pergunta, você gostaria de comprar? Porque ela está linkada à conta dele na Amazon. Então, existe, com certeza, por trás da Alexa, a vontade de vender. Então, tudo que ele procura sempre vai cair na Amazon de uma forma que você pode fazer o seu pedido e pedir aquilo para comprar. How do you see Alexa in the future, Bill? Do you think Alexa could help people in the future There's no doubt. to make any decision or... I think that I believe that what it's going toward is, like I said, the history. There will be a way of looking at the history of what I've looked at, what I've ordered, what I've searched, what I've done, anything. When you buy this product, you do an okay for them to look at your emails, for them to look at various bits of personal stuff, of information. So I think eventually she'll start making recommendations. If I'm looking for a computer, if I'm looking for a camera, if I'm looking for a television, anything, there's going to be, in the future, there'll be emails making recommendations. Ou seja, a forma de ela aprender, a princípio, seria no futuro, né? Eu perguntei para ele como ele vê a Alexa no futuro. Ajudando ele a comprar alguma coisa, ajudando ele a fazer a melhor escolha. Por exemplo, de acordo com as características do Bill, ele pode estar procurando um computador que não é o ideal para ele. E sabendo das características dele, de repente ele adora ouvir música. Um computador que tem uma capacidade de som melhor,
ou alguma coisa assim, ele acredita que ela vai ser capaz de recomendar isso através de um e-mail ou qualquer coisa do tipo. Last question, Bill. Okay. Are you afraid of this kind of technology? No. No. If you people that are concerned about Alexa listening to things that are happening in the room, there's a real easy way to prevent that. You unplug it. You know, and I have no concerns like that. And you just have to be careful, you know. But no, I'm not concerned. No. Eu perguntei para ele se ele tem medo desse tipo de tecnologia. E é engraçado que, apesar de não ter falado aqui, o filho dele é militar. Ele também foi, mas o filho dele hoje está no Exército. E ele tem muito medo desse tipo de tecnologia por causa da quantidade de informações que são armazenadas. Então, se alguém conseguir entrar no sistema, ou se alguém conseguir hackear essas informações, você tem praticamente toda a sua vida lá. Ele tem todos os endereços de entrega, todos os endereços de cobrança, cartão de crédito e o que você puder imaginar. Então, assim, numa perspectiva militar do filho dele, ele tem muito medo desse tipo de tecnologia. Mas é que nem o Bill falou, se você tiver com medo, é só tirar ela da tomada. Ela para de funcionar. Thank you very much, Bill. Okay. Well, let's do some more demonstrations here. We're going to do some demonstration. A gente vai fazer algumas demonstrações de como ela funciona. A princípio seria isso. Esse foi o questionário que a gente pensou em fazer, a equipe do marketing pensou em fazer para conhecer um pouquinho mais a Alexa. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer alguns exemplos agora que ele quer mostrar para vocês, especialmente a parte do I love you e tudo mais. One of the things I said earlier when we were talking about square feet and square meters, you can ask her something and she gives you an answer other than what you expect, then reword it and ask her again. And I thought about the square meters. Let's do that again. Alexa, how many square meters are in 950 square feet? 950 square feet is 88.26 square meters. You know, if you don't have a computer with you, that's good. É o tipo de coisa que ele adora, tá? São aquelas perguntas pontuais de você falar assim, quantos quilômetros, quantas milhas tem em 1000 quilômetros? Então, é o tipo da coisinha assim que para ele é essencial. Acredito que funcionaria para quem trabalha com arquitetura, por exemplo, saber metragem cúbica, esse tipo de coisa que você precisa de uma calculadora ou matemática, ela vai fazer na hora para você. Então, é só uma pequena e mínima ação que você pode fazer sem utilizar nenhum equipamento a não ser o controle de voz. Então, é por isso que eu acho que faz parte do futuro. What? What? No, show what? No. Tell me. Show what you... No, like I said, she has got a multitude of information, and Could you show us the sport news that you show me? Alexa, what is my sports update? Take your time. Here it Oh, Acontece. sorry. Alexa, you there? Yes, I'm here. Alexa, give me my sports update. Here is your sports update. In basketball, on Sunday the Kentucky Wildcats basketball team beat Tennessee 77-72. They'll play tomorrow at 8:10 p.m. in Boise, Idaho against Davidson. Coisa simples, né? Sorry, Bill. Coisa simples, mas, por exemplo, esse tipo de coisa é ele que configurou. Então, ele torce para o Kentucky Wildcats. Então, tudo que vai acontecer, seja os próximos jogos, seja os placares, e se você é um apostador, você consegue linkar isso já direto à sua conta bancária e fazer apostas e uma série de coisas que você pode imaginar. Ele, graças a Deus, não aprendeu isso ainda, mas esse tipo de coisa ele faz. Ele faz a mesma coisa com jornal, a mesma coisa com ações da bolsa, preços de passagem. Você consegue linkar alguns aplicativos com preços de passagem que eles vão te dar sem você pedir, receber informações através de e-mail e tudo através da Alexa.
What? If you have something else. What about the Bible thing? Oh, okay. Every morning I told you that you can get an update on the news, you can get the joke of the day, and I also, each morning, you get a Bible verse. She'll read a Bible verse every day. Uma parte bem legal é que o Bill é bem religioso e ele me mostrou um aplicativo que é bem legal que todo dia ela lê uma parte da Bíblia. Digamos assim, é um versículo ou algum pensamento que eles dizem que é os 360 dias de palavras da Bíblia. E eu acho que para finalizar seria legal, vai passar esse pensamento aqui. Could you show us? Alexa, what is the Bible verse for today? Here is a Bible verse from the King James Bible. Genesis 9:13 reads, I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Okay. Gente, só para finalizar, esse foi o bate-papo com o Bill, foi uma ideia bem legal do marketing. Eu acho que o Bill utiliza a Alexa já há 3 meses e ele já tem uma bagagem bem razoável. Mudou a vida do Bill, ele brinca com ela todo dia. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco mais dessa tecnologia. E eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui. Obrigado. Okay. You're welcome.